Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao vídeo de Imagens Cast dessa quinta-feira. Quem fala aqui é o Manu e hoje vamos a mais um vídeo de perguntas e respostas. Mas antes de eu começar a responder as suas perguntas, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aquele like maroto, nos siga nas redes sociais. Se quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix, com qualquer valor. Meu trabalho é independente e se você puder pegar aqueles trocadinhos que sobraram da sua ida no supermercado para comprar lanchinho, eu te agradeço. Sexta-feira vai pro ar a entrevista que eu gravei com a diva Satânica, ex-vocalista da Nervosa. Ela falou os motivos que fizeram ela sair da banda, fala sobre os planos futuros, sobre a super banda How We End. Tá imperdível, vê se não vai perder amanhã, 5 da tarde. Sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo de perguntas e respostas. Lembrando que se você for membro do canal, sua pergunta tem prioridade, beleza? Então eu começo respondendo as perguntas dos membros. O Rafael Veloso pergunta: qual a sua opinião sobre o som que Plini e Polífia fazem? Boa pergunta, valeu, Rafa. Cara, eu gosto muito de Plini. Eu acho que é um som muito fora da curva, mas o que me atraiu a respeito do Plini foram as capas de disco, que são artes bem bonitas mesmo. E aí eu fui ouvir o som e fiquei surpreendido. Eu tenho mais familiaridade com o Impulse Voices, que acho que é o disco mais recente deles. Ouço ele de cabo a rabo sempre que eu ouço e curto bastante o som. Já o Polífia é uma daquelas bandas que eu preciso parar para escutar. Tá na minha lista de prioridades, mas já tá há algum tempo, eu confesso. Eu nunca peguei um CD para escutar assim de cabo a rabo. Se você tiver alguma recomendação, por favor, deixa aí nos comentários. O Gabriel Amiti, que também é membro, ele pergunta: queria saber se você curte Djent, que é uma pergunta meio que na onda da pergunta do Rafael, também chamado de metal moderno. Se sim, você tem interesse em falar mais sobre essa parte da cena no canal? Acho que seria muito interessante, curto demais as bandas que estão se dispondo a fazer esse tipo de som. Valeu pela pergunta, Gabriel. Sim, eu curto Djent, mas sobre falar mais sobre esse tipo de som, sobre esse tipo de cena, cara, depende muito, porque uma vez que eu meio que vivo do canal, hoje a minha principal fonte de renda, eu preciso pensar em audiência. E eu não sei até que ponto falar de Djent seria algo que o público do canal tem interesse em assistir. Eu tenho procurado fazer novos quadros, falar sobre artistas diferentes. Eu fiz um vídeo sobre a vida e a obra do Chris Cornell. Fiz recentemente um vídeo sobre a separação do Xamã, que eu estava prometendo já há algum tempo. E também fiz um vídeo sobre o começo da banda Mayhem, o tanto de coisa bizarra que aconteceu antes do lançamento do primeiro CD da banda. Deve sair semana que vem. Então eu estou tentando, na medida do possível, transitar entre gêneros que não sejam o power metal e o metal progressivo, mas depende muito do feedback do público. Se você tiver alguma banda ou alguma história a respeito de alguma banda de Djent Metal que você queira que eu aborde, deixa aí nos comentários a sugestão, que quem sabe eu faça um vídeo a respeito. O Hugo Carvalho pergunta: teve treta com Caio? Brincando, kkk, talvez, entre aspas. A pergunta mesmo seria: como sua família vê seu trabalho atual? Se para você foi fácil ver tanto o seu rosto na internet ou teve receios? Abração de Teresina, Piauí. Sempre acompanho. Hugo, muito obrigado pela sua pergunta, cara. Não teve treta com o Caio. Bom, todo mundo sabe que teve treta com o Caio porque eu não queria fazer o review do Tem Pra Todo Mundo e aí ele saiu por causa disso, basicamente. Brincadeira, ou não. Sobre a minha família foi bem tranquilo. Na verdade, eu optei por largar o meu emprego depois do falecimento da minha mãe. Saca? Tava muito cansado mentalmente e não queria mais dar satisfação pra ninguém, trabalhar pra ninguém, queria trabalhar pra mim mesmo, mesmo que fosse pra ganhar bem menos. Até por isso, façam Pix, por favor. Mas trabalhando com algo que me agrade, que é música. E minha família como um todo, minhas irmãs, meus primos, tias, tios, me apoiam demais. Só que às vezes eles me enaltecem mais do que eu mereço. Falam que eu sou famoso, que eu sou um influencer famoso. Agora não, pra mim não foi muito fácil ver o meu rosto na internet. Eu não costumo assistir muito os meus vídeos. Só quando é algum quadro novo, aí eu assisto bastante pra ver no que eu tô errando, o que eu posso melhorar. Mas via de regra eu não assisto muito os meus vídeos não, a não ser quando é uma questão de necessidade. Por exemplo, eu tenho que fazer os cortes das entrevistas, então inevitavelmente eu tenho que assistir a entrevista e pensar aqueles melhores momentos para eu poder recortar e postar os cortes no canal. O Fabiano Araúna fala: você já pensou em fazer vídeos com reviews de bandas de inscritos? Gosto das suas análises e acho que as bandas também iriam curtir. Adoraria que você ouvisse o meu disco, Personal Holiday, que está no Spotify. Cara, sim, na verdade, bandas de membros. Todo mundo que virar membro do canal na categoria Headbanger Premium ou na categoria Maestro do Rock e tiver banda,
vai ter um trecho do clipe da sua banda ou do som da sua banda no Metal News da semana seguinte, a semana que você virar membro. Sobre reviews completos, é uma ideia possível, mas inicialmente eu faria isso para as bandas dos membros, porque é uma maneira de eu oferecer algum tipo de privilégio para os músicos que apoiam o canal. E também um chamativo, um atrativo para quem tem banda virar membro do canal. Mas como você falou sobre o seu disco, Personal Holiday, eu dei uma escutada por cima em cada uma das músicas dele. E cara, parabéns, você faz um som muito bom, um som meio alternativo. Acredito eu que você deva curtir bandas como Nine Inch Nails, ou até como o Remove Silence, projeto que teve o Hugo Mariucci nas guitarras até pouco tempo atrás. Numa primeira audição eu gostei muito da música Surface. Parabéns por não ter medo de incorporar elementos de música eletrônica na sua música. Além disso, não sei se é você que canta, mas como é um projeto seu, eu creio que sim, você tem uma voz bem interessante e bem original, tá? Então quem se interessar, pesquisar aí por Personal Holiday do Fabiano Araúna no Spotify, que você vai curtir. O Patrick Bateman pergunta, você é marxista-leninista? Chama o Ian Neves para falar de rock e política. Cara, eu não diria que eu sou um marxista-leninista, não, tá? Para quem não sabe, a minha formação acadêmica é em ciência política. Antes de fazer ciência política, eu fiz ciências sociais, licenciatura em ciências sociais, e eu larguei no quinto de 6 semestres. Eu estava quase me licenciando para dar aula de sociologia. E falando da linguagem da área da sociologia, existem os 3 porquinhos da sociologia, que são o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. Então, foi algo sobre o qual eu não tive como fugir, eu tive que estudar. Mas, definitivamente, eu não sou o maior especialista em Marx, embora o que eu vejo de gente falando bobagem a respeito, sem ter lido, é um negócio meio absurdo. Digamos que eu estudei consideravelmente Marx em relação a muito especialista que fala bobagem por aí na internet, mas não li absolutamente nada perto de caras como, sei lá, o próprio Ian, que é esse sim um marxista-leninista. Eu não sei se o Ian gosta de rock, cara. Pô, seria legal, eu chamaria ele sim, não só pelo fato dele ser de esquerda igual eu chamaria, enfim, quem acompanha aqui o canal sabe que, pô, eu chamei o Rasta e me dei muito bem com ele. E chamaria o Mamãe Falei, por exemplo, que eu sei que ele é fãzão de Angra, para falar sobre rock e metal. Vocês acham que eu deveria, independente do espectro político, chamar todo mundo que tem o gosto pelo heavy metal em comum para falar sobre metal e trocar uma ideia aqui no canal? Porque no que depender de mim, eu super apoio. O Rony Lussari pergunta, qual a sua formação dos sonhos com todos os membros que já passaram no Angra? Todos no auge. Caramba. E ele fala, a minha seria Rafael e Kiko, Felipe Andreoli, Bruno Valverde, meu batera favorito do Angra disparado, Laguna, Edu da época de Rebirth e Toss. A minha formação seria essa, só que com o André. O André no auge. Eu realmente acho o Bruno Valverde um cara muito fora da curva, apesar de reconhecer que o trabalho mais icônico em termos de bateria, na minha opinião, é o Holy Land. O que o Ricardo conseguiu nesse disco é um negócio absurdo. Mas minha formação seria Kiko e Rafael nas guitarras, Felipe no baixo, Valverde na batera, André Matos no vocal e Fábio Laguna nos teclados. O Guitar pergunta, top 10 bandas de metal. Caramba, mano. Você não me deu nenhum critério de todos os tempos atuais. Iron Maiden, Metallica, Dream Theater, Angra, Pain of Salvation, Pantera, Devin Townsend e todos os projetos dele, eu englobo em só uma banda. Black Sabbath não pode ficar de fora. E vou botar 2 bandas de metal que eu passei a ouvir mais recentemente, que são a 12 Foot Ninja e a Thank You Scientist. O The Dark Eternal Night pergunta qual foi a banda que eu mais ouvi na vida. E essa é muito fácil, Iron Maiden. Sem sombra de dúvidas. Eu comecei a ouvir metal em 98. E eu já comecei a ouvir Iron Maiden ali, mas desde que eu comecei a ouvir Iron Maiden até, sei lá, 2008, cara, era absurdo. Eu tinha que ouvir uns 2, 3 discos na íntegra do Maiden por dia. Ouvi demais a banda. Eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram, também vou responder algumas perguntas que foram feitas por lá. Vamos lá. O AC Silveira 88 pergunta o seguinte: nota álbuns, Rebirth 9.6, Ritual 9.8, Temple of Shadows 10, concorda? Concordo, assim, eu não sou muito de dar nota para disco, mas são boas notas e você pode até misturar aí, não necessariamente nessa mesma ordem, você pode dar 10 pro Rebirth, 9.6 pro Ritual, 9.8 pro TOS, ou vice-versa, ou o que quer que seja. Essas notas representam bem a grandiosidade desses 3 discos. O Karlin Pradovski pergunta, qual álbum, banda você está viciado no momento? Cara, no momento eu tenho escutado bastante Silverchair. Não sei se vocês gostam de Silverchair, mas eu gosto bastante, assim. Adoro Frogstomp, que é o primeiro disco, o Freak Show, que tem a música Freak, que
fez um baita sucesso. Gosto basicamente de toda a discografia dos caras, o Neon Ballroom, o Diorama, até do Young Modern, que tem mais teclado sintetizado, elementos de música eletrônica, eu gosto bastante e tenho voltado a escutar eles. Mas principalmente os 2 primeiros discos, o Frog Stomp e o Freak Show. O Igor Underline Miranda pergunta: Floor Jansen é a melhor vocalista das 3 que já tiveram à frente do Nightwish? Cara, sim e não. Porque melhor é muito subjetivo, né? Você pode preferir a Tária, a mais icônica com certeza é a Tária. A que gravou os discos que eu prefiro, na verdade, os 2 únicos discos do Nightwish que eu consigo escutar numa boa, assim, inclusive curtir, é a Ned, que gravou o Dark Passion Play e Imaginarium. Só que acredito eu que a Floor, se você for fazer uma análise técnica a respeito de versatilidade, de quem é mais completa, ela ganha. Ela é a mais completa das vocalistas do Nightwish. Eu diria que ela é a vocalista que se sai melhor cantando todas as fases da banda. Saca? A Tária não cantaria tão bem as músicas do Dark Passion Play e do Imaginarium, e não acho que cantaria melhor que a Floor as músicas da Floor. E a Annette, ela é bem específica, né? Eu acho que ela não canta bem as músicas da época da Tária, e também não cantaria bem as músicas da época da Floor, mas a voz dela fica ótima no Dark Passion Play e no Imaginarium. Então sim, eu diria que ela é tecnicamente ela é a melhor das 3, na minha opinião. O Rafael Lemos underline I, ou underline L, não sei, pergunta: Kiko Loureiro, Edu Falaschi e Aquiles Priester voltam pro Angra? Não. Não, o Edu não tem motivos para voltar pro Angra, ele tá muito bem na carreira solo dele, e o Aquiles também. Até por conta das bandas com as quais ele tem tocado, com o Wasp e tudo mais. E o Kiko, a não ser que ele seja demitido pelo Mustaine, ele também não tem motivos para voltar. Agora, se eles se reuniriam com o Angra, cara, nunca diga nunca. Eu não digo nunca. O Edu eu acho bem possível, o Kiko eu acho bem possível, o Aquiles é um pouco mais difícil, mas, sei lá, para fazer um show de comemoração, quem sabe do Temple of Shadows, eu não duvido. O Nerd Underline Banger pergunta: quais veículos de comunicação você utiliza para se atualizar sobre bandas, lançamentos brasileiros? Obrigado, pessoal do Nerd Banger. Cara, muitas bandas entram em contato e divulgam seu material, tá? Eu faço parte de grupos de WhatsApp que são relacionados à imprensa musical, com muitas pessoas que trabalham no meio das comunicações. Então, diariamente você é atualizado sobre os novos lançamentos da cena brasileira. Então, os 2 principais meios são esse: bandas vindo até mim e em grupos de imprensa musical que eu participo nas redes sociais e no WhatsApp. Mas você sempre acaba sabendo de alguma coisa, sei lá, no Whiplash, ou algum site, ou em algum canal do YouTube, como no Tomar Uma ou no Heavy Talk. O importante é sempre estar atento em todas as áreas. E é isso aí. Esse foi o nosso perguntas e respostas do mês de março. Gostaram? Se vocês gostaram e teve alguma pergunta que você achou que deveria ter sido feita e não foi feita, deixa aqui nos comentários que pro mês que vem eu vou coletar as perguntas que forem feitas aqui nos comentários. Também vou abrir outras postagens na comunidade do YouTube, no Instagram, quem sabe no Facebook, para coletar mais perguntas. Não se esqueça que, sendo membro do canal, com R$ 2,99 por mês, a sua pergunta tem preferência de resposta, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos segue nas redes sociais, se quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. E amanhã, às 5 da tarde, vai pro ar a entrevista que eu gravei com a diva Satânica. Ela vai falar sobre tudo, sobre a passagem dela pela Nervosa, a saída dela da Nervosa e a nova super banda na qual ela está envolvida, a Howen, ou Howen, com a Jen Majura, com o Jake E, enfim, bem bacana. Guardem os próximos vídeos e falou!